pessoal, tudo bem? SB tá no ar, mais um programa incrível para vocês aí, que tá vendo a gente. E agora o tema é economia. Agora a gente vai fazer um resumo, trazer um pouco aí do cenário econômico em 2024. Eu trouxe de volta aqui um economista que eu já falei com ele esse ano. Tudo bem? Como é que vai? Eu vou pedir para você se apresentar novamente, para quem tá vendo a gente. Olá, Dani, tudo bem? Eu sou Felipe Queiroz, economista-chefe da APAS. A APAS é a Associação Paulista de Supermercados. Nós acompanhamos tudo sobre o varejo alimentar e é um prazer estar aqui com você novamente Pois nesse é, podcast. né, Felipe? A gente falou já esse ano, em maio, né? Foi lá na APA Show. Para quem esteve na APA Show esse ano, o evento estava incrível, enorme, né, Felipe? Maio, todo ano a APAS cresce em termos de evento. E naquele momento a gente tinha um cenário econômico no país, um PIB estimado, um cenário né, de emprego. Como é que está hoje? Nós estamos hoje em outubro, hoje é dia 2 de outubro, né? E como é que está hoje? Falando de PIB, de emprego. Olha, quando nós conversamos lá em maio, havia apresentado um cenário que o mercado estava meio reticente, né? Quando eu digo mercado, é as expectativas apresentadas pelo Boletim Focus do Banco Central. Então, as expectativas começaram no início do ano com um PIB baixo e elas foram gradualmente aumentando e melhorando. Desde aquele período, a nossa estimativa de crescimento do PIB estava acima das expectativas médias do mercado. Isso achavam que o setor supermercadista era muito otimista para a realidade. Mas por que Felipe estava tão otimista naquele momento? Na verdade, era o setor financeiro que estava pessimista, né? Nós estávamos, na verdade, realistas. E o nosso cenário tem se concretizado. Enquanto o mercado estava projetando um crescimento baixo, nós já tínhamos uma estimativa acima de 2,5% naquele período e foi aumentando gradualmente até chegar na nossa estimativa. Hoje, os dados, quando saíram do segundo trimestre do ano, mostraram que a economia está muito aquecida, os dados são pujantes, ou seja, a taxa de desemprego está lá embaixo, a economia está crescendo e não apenas baseado num único setor da economia, como foi, por exemplo, ano passado, puxado principalmente pelo agronegócio. Esse ano a indústria está crescendo, o setor de serviços está crescendo, o agronegócio também tem um desempenho muito importante, mas serviços e comércio estão apresentando um desempenho muito positivo. Eles estavam, o mercado financeiro, com a expectativa mais pessimista, justamente porque acreditavam que algumas ações não se concretizariam. E nós já estávamos olhando, porque acompanhamos os dados que são semanalmente publicados, tanto pelo setor supermercadista, como pela economia em geral, desde outras instituições domésticas até as internacionais, e a nossa expectativa já estava muito mais positiva. E agora, o mercado inteiro acredita que a economia brasileira vai crescer e vai crescer muito esse ano, muito bem. Por exemplo, expectativa geral do mercado conforme essa semana, está uma alta do PIB na casa de 3%. E a APAS projeta um crescimento médio de 3,2%. O Ministério da Fazenda e outras instituições já estão na casa de 3,2%, 3,3%. E deve ser puxado o crescimento do PIB nesse ano, principalmente pelo consumo das famílias. Os investimentos estão retomando, ainda que gradualmente, mesmo com a taxa de juros que temos o crescimento dos investimentos ainda gradual, passo após passo. E isso é muito positivo, porque quando aumenta os investimentos, aumenta a capacidade produtiva, aumenta a capacidade do país crescer sem ter pressão inflacionária. E é o cenário que nós estamos observando hoje. O crescimento do PIB acima de 3%. Temos uma pressão inflacionária muito moderada, tendo em vista o histórico do país. Já tivemos hiperinflação nos últimos anos, uma inflação que passou de 6%, 6, 7%, e hoje nós temos uma inflação moderada que vai ficar abaixo de 4,5%. Mas tem outros lados, né? Temos uma taxa de juros ainda muito elevada. A taxa de juros que temos hoje é uma das maiores taxas reais do mundo. Sim. Isso prejudica os investimentos. Até quando, Felipe, essa taxa de juros vai continuar assim no país? Você acredita? Não existe, ela não vai cair, é uma das maiores, né? Isso não muda, né? Nem com esse governo atual.
O que você vê aí da taxa? O que temos observado no mercado de modo geral é que o ciclo de juros ele iniciou agora, o ciclo de alta, né, e vai até as próximas reuniões. E isso deve ser motivado por alguns fatores. O mercado de trabalho está muito aquecido, e isso é um fator Que muito bom, positivo. né? Uhum. É algo bom, é bom para o setor supermercadista, é bom para o consumo, é bom para a economia, mas por outro lado, leva a alguma pressão inflacionária em setores específicos. Tá. Por exemplo, os serviços. A inflação de serviços dá uma certa pressionada, mas tem outras medidas de controlar a inflação e ter uma taxa de juros mais módica, mais civilizada, né? Hoje, o Brasil é um dos poucos países que não está em guerra, não está sofrendo uma crise econômica, que tem uma taxa de juros no patamar que está. E nós entendemos que ainda havia espaço e há espaço para que essa taxa de juros estivesse no patamar mais baixo, com crescimento econômico, com investimento e sem comprometer os fundamentos macroeconômicos nem a inflação. Você acredita que a gente está tendo um problema muito sério no país, você vê, com o clima, né, as queimadas aí. Nossa, acho que nunca esteve tão seco o país, né, nessa época. Toda essa questão climática já afeta o país, até que ponto isso vai impactar no crescimento, na sua visão, né, e se esse impacto já é real, né, imagino que já seja. Pergunta muito importante, Dani. As queimadas que têm acontecido, infelizmente, são um evento trágico e não é um evento apenas econômico. Isso nos afeta enquanto sobrevivência tudo, da né? própria espécie, Sim. né? Se isso não for controlado nem mitigado, o que vai acontecer é que diversos biomas serão comprometidos. A fauna, a flora, a vegetação típica de algumas regiões serão comprometidas. Isso produz desafios estruturais de médio e longo prazo. No curto prazo, inegavelmente, o efeito é sobre o preço. Sim. Só que produz efeitos de médio e longo prazo e estruturais que eu havia citado, que faz com que permanentemente alguns preços se mantenham elevados. Por exemplo, nós estamos vendo uma alta absurda do preço do azeite. Não é o supermercado que aumenta o preço do azeite. São as alterações climáticas que afetam a produção internacional, global de azeite, e aí há uma redução drástica da oferta, e aí acaba imperando a lei da oferta e da demanda. Se a oferta diminui e a demanda continua a mesma, logo o ajuste é pelo preço. Foi o que aconteceu com o azeite. Estamos observando agora o mesmo efeito com o café, o efeito com a laranja. Esses fatores são fatores estruturais e não são apenas do Brasil. Isso gera efeitos na economia internacional, e um evento que acontece no mercado internacional produz impacto aqui. Por exemplo, houve uma quebra de safra no Vietnã, safra do café. Isso afetou a cotação internacional e afeta aqui também o Brasil, o preço ao consumidor local. No caso específico da laranja, nós temos observado dois fenômenos. Um relacionado à produção de laranjas, que tem diminuído tanto aqui internamente, quanto um efeito do mercado imobiliário norte-americano, que áreas que antes eram voltadas ao plantio, agora a especulação imobiliária tem direcionado para loteamentos, grandes mansões, principalmente em Miami, na Flórida também. E isso tem produzido um impacto sobre a produção dos cítricos nos Estados Unidos. E boa parte da produção acaba sendo da produção brasileira direcionada para o mercado internacional, e com o câmbio no patamar que está, o ajuste acaba sendo novamente pelo preço. Por que eu estou falando isso e dando esse panorama? Porque se nós não cuidarmos hoje dos ecossistemas que temos, preservar a natureza, os efeitos de alta serão efeitos permanentes. Aí não haverá aumento da taxa de juros que vai resolver uma quebra de um bioma, por exemplo. Então, é fundamental que haja ações coordenadas e concatenadas em diferentes frentes para preservar o planeta, preservar a produção e preservar a possibilidade de que todos tenham acesso a alimentos. É uma pauta fundamental, né, na política dos governos já, né? Não tem mais como deixar, né?
deixar para depois. Exatamente. A gente está vendo isso, gente, todos os dias. Então, daqui a pouco, e não é fora a produção de alguns produtos. Eu acho que vão ter produtos que podem sumir. Exatamente. Da mesma forma que a gente vai ter os animais, pode ter, você falou da laranja. Talvez em algum momento, sei lá, você não consiga produzir, entendeu? Algum certo tipo de alimento, né? Qual é esse risco da gente não conseguir produzir? Não, o que acaba acontecendo migrações de áreas que antes não produziam e passam a produzir. Então existe toda uma geografia da produção agrícola mundial. Regiões que não produziam começam a produzir e alguns lugares que eram historicamente produtores de um determinado produto, mas conforme vai apresentando alterações substanciais na temperatura global e os fenômenos climáticos afetam as condições de produção, migra de uma região para outra. E hoje nós temos instituições, especialmente no Brasil, que são referências internacionais no que se refere a tecnologia de plantio, acesso a informações e de contribuição ao produtor. Por exemplo, a Embrapa. A Embrapa ela é referência internacional e ajuda o pequeno produtor. Então, acho que não corremos esse risco, mas corremos o risco de ter períodos de estiagens maior, ter migração de uma região para outra, ter oscilações maiores nos preços e, não obstante, a própria Assembleia Geral da ONU colocou como um tema central de diferentes chefes de estados discutindo o tema sobre as alterações climáticas, sobre a importância de ter ações coordenadas em âmbito global e internacional, justamente para que esses efeitos que ainda podem ser revertidos serem, né? Senão nós colocamos em xeque muita coisa. Felipe, outro assunto preocupante, acho que afeta também a economia mundial, né? São as guerras, né? A gente tinha lá o conflito com a Ucrânia, Rússia-Ucrânia, agora a gente tem Israel, né? Que invadiu o Líbano, não foi isso? E como é que está esse cenário de guerra? O que mudou? Como é que está a economia mundial? Como é que você vê aí? O Brasil, como ele é afetado com esses conflitos, né? Se isso afeta a gente, eu acredito que sim, né? O Brasil, historicamente, ele sempre tem adotado uma posição pacífica e conciliadora em âmbito internacional. Não é por acaso que a Assembleia Geral da ONU é aberta por meio do discurso do chefe de Estado brasileiro. Sim. O Brasil sempre teve uma posição internacional pacífica e buscando a conciliação. Mas o que temos observado atualmente é que a beligerância entre os países tem aumentado de um modo tal que isso tem levado a uma frase que é atribuída quase ao Nietzsche, né? Nós estamos aqui dançando na beira de um precipício, né? Então é um ponto de muita atenção. Por quê? Porque afeta o mundo de modo geral, porque pode levar a uma escalada dessa guerra, no caso do Oriente Médio, os países árabes, e aí gera aquela guerra quase que cultural, né? Sim. E no extremo, no Oriente, temos lá o conflito histórico entre China e Japão pelo Mar da China, e no leste europeu, o conflito entre Rússia e Ucrânia. Ainda. Nós somos afetados por todos esses conflitos. Afetados como? Pela cotação das commodities no mercado internacional. Quando eclodiu a guerra na Ucrânia, houve uma disparada no preço do trigo no mercado internacional. Isso produziu um impacto enorme aqui na inflação do Brasil. Só para você ter uma ideia, a inflação no estado de São Paulo, do setor supermercadista, em julho de 22, meses depois da eclosão da guerra, bateu mais de 20% no acumulado em 12 meses. E por quê? Porque produziu um efeito em cascata, efeito sobre o câmbio, efeito sobre o preço de alguns insumos produtivos, efeito sobre o petróleo, efeito sobre o preço do trigo no mercado internacional e acabou sendo precificado. Mas agora, com a escalada no conflito, Israel que acabou invadindo o Líbano agora, o receio da entrada do Irã nesse conflito,
Você acha que eles vão entrar? Mesmo sabendo que é uma seara muito complexa, né? Quando nós olhamos ali no Oriente Médio, ali é um xadrez extremamente Dá complexo. pra saber, né? O que vai acontecer, né? Exatamente. Então ali tem divisões entre os árabes, tem no Islã tem divisões entre os xiitas, os sunitas. Ali é um xadrez extremamente complexo. E muitos analistas que vão analisar a questão já deixam claro que a possibilidade de erro na análise é alta. E minha bola de cristal aqui que eu trouxe hoje, ela tá quebrada, então eu não... a gente saber, né? Exato, eu não vou, não queria, apostar, né? Eu não queria tecer nenhum palpite aqui, porque é bem provável que quem está assistindo esse podcast daqui 2, 3, 4 meses numa reprise feio, vai falar, poxa, o Felipe errou feio. Isso aqui me lembrou uma anedota, uma situação anedótica, mas que foi real. Quando estava a escolha do Papa, eu estava acompanhando por um jornal e foi um comentarista. Você estava aqui no Brasil, não? Tava no Brasil. E estava acompanhando lá a escolha do Papa, e foi um comentarista de Vaticano, super especialista no assunto. Papa, todo evento que envolve, nossa, né? É sensacional, né? E aí foi um grande especialista no assunto, aí falou, não tem como, eu com toda a minha experiência, eu aqui digo que o Papa tinha acabado de sair aquela fumaça, falou, o nome dele vai ser Pedro. Só pode ser Pedro, porque ele vai reformular a igreja, vai instituir a base quando vem Francisco. Então é bem provável que eu possa cometer um erro nessa magnitude, então é melhor evitar. Falar de aposta, um assunto aí que está permeando a economia aqui no país, aí são as bets, né? A gente falou de um mercado de consumo aquecido. Você acredita que a gente está vivendo um momento no mercado de consumo semelhante ao antes da pandemia? Tá tão aquecido como estava? E como é que você analisa essa questão das bets? As bets não esportivas, essas bets de azar, né? Realmente elas estão tirando esse dinheiro, né, do consumo. O quão perigoso é isso para o mercado, né, para o consumo mesmo? Porque muito dinheiro no próprio Bolsa Família, o governo está se mobilizando para evitar que esse dinheiro seja usado para esses jogos. Como é que você avalia essa questão? É perigoso, né, Felipe? Pergunta muito boa, Dani, e muito difícil. Eu posso dividir ela em duas partes? Não, são várias questões, né? São várias aqui. O mercado de consumo tá aquecido igual antes da pandemia? Começa por aí já. Sim, ele está. E olha que interessante. Quando nós olhamos os dados de mercado de trabalho, por exemplo, nós temos o melhor desempenho de toda a série histórica. Nunca teve tantas pessoas empregadas como temos agora. Até antes esse número é superior antes da pandemia. Tá. Então, quando olhamos, fizemos um estudo sobre como que está o desempenho, a quantidade de pessoas empregadas, desde o início da pandemia, do período mais baixo da pandemia, né, quando bateu ali o vale, até agora, o pré-pandêmico e a série histórica encadeada da PNAD, né? Quando nós observamos esses dados, nós conseguimos constatar que nunca antes na história desse país tivemos ali um desempenho tão positivo como está agora de pessoas empregadas. O segundo ponto, a taxa de desemprego está recuando. Isso é muito positivo, tá num patamar que alguns colegas já vão dizer que estamos beirando ali próximo do pleno emprego. O que isso significa? Significa que são mais pessoas consumindo, são mais pessoas empregadas, trabalhando, mais dinheiro circulando. Mas, por outro lado, tem alguns indicadores que levantam a nossa atenção e faz com que olhemos com maior atenção o que está acontecendo. Por exemplo, as pessoas, tem mais gente empregada, é o maior índice de toda a série histórica, taxa de desemprego em queda, só que o endividamento das famílias está elevado. Primeiro ponto. Segundo ponto, comprometimento da renda com o serviço da dívida. Traduzindo aqui o economês quanto que do salário a pessoa deixa para o banco todo mês. Então, nós estamos num nível que ele não está recuando, mesmo com mais pessoas empregadas, o salário médio aumentando. E por que isso está acontecendo? Então, são várias hipóteses aqui, né? Uma hipótese é sobre o nível de endividamento da taxa de juros. Quando a taxa de juros, a taxa Selic aumenta, todas as demais taxas da economia aumentam também.
consequentemente, o serviço da dívida aumenta. Esse é um ponto. Segundo ponto, o que temos observado é o efeito danoso das próprias bets. Nossa. E isso não é um efeito que se restringe ao setor supermercadista, é a economia geral. E é um efeito não só econômico, mas um efeito de saúde pública. Então, muitas instituições importantes estão fazendo pesquisa sobre o tema, Departamento de Saúde Pública da USP, de outras universidades, sobre o impacto social das bets. O Banco Central soltou um estudo recente sobre quanto que as bets estão movimentando no mercado, né? E isso os dados são alarmantes. Por quê? A maior parte dos apostadores são jovens. E à medida que a idade vai avançando, o valor médio das apostas também aumenta. Isso é dinheiro que é retirado da economia real de circulação, deixa de ser um dinheiro que vai para o setor supermercadista, para os serviços, para o cabeleireiro, todo mundo perde e vai para essas plataformas que estão... Que Deus sabe para onde vai esse dinheiro. Vai para o mercado internacional. Então é dinheiro que deixa de circular. E o efeito psicológico, o efeito psíquico é muito grande. Isso desestrutura o tecido social familiar, um ponto. Isso produz dependência, quase como de uma droga, um vício, né? E isso tem que ser tratado. E muito mais difícil de controlar, porque você abre qualquer rede social, cai para você lá. Eu acho absurdo. A discussão que tá envolvendo, pessoal, quem tá vendo a gente aí, todo mundo falando disso, gente sendo presa por isso, né? E você abre lá a rede social, continua a gente lá, aparecendo para você. Até quando? A pessoa não tem vergonha. Não, eu acho, né? Então, quer dizer, muito sério. Você acha que o governo demorou para poder entender isso? O que nós temos observado é que o governo tem procurado se adaptar à situação, né? É uma situação que não é recente. Foi legalizado em 2021, começou ali o projeto de lei, né? Bet esportiva. Onde tem interação humana lá. Exatamente. Não e aí só, né? O que acaba acontecendo agora é que a caixinha de Pandora foi aberta e agora nós estamos vendo o que realmente está acontecendo. E ações têm que ser adotadas, porque é um efeito que envolve toda a sociedade. E isso demanda ações do governo, tanto em âmbito do Ministério da Fazenda, Banco Central, Ministério da Saúde, da sociedade civil como um todo. Quando digo sociedade civil, são as diferentes instituições, as pessoas, as famílias, porque isso produz impactos que podem desestruturar famílias também. Já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Tem gente tirando a própria vida. Isso é muito perigoso. E essa é a nossa preocupação. Qual o impacto social disso? Alguns países enfrentaram os mesmos problemas que nós. Você tem alguns cases, né? Por exemplo, a Holanda, por exemplo. A Holanda começou, quando foi instituída as bets lá, teve muitos problemas e a Holanda adotou uma legislação muito importante sobre o tema, que eu acho que é um case para analisarmos. Pode nos ajudar aqui. Exatamente. Por exemplo, a quantidade de apostas não pode infringir, se não me falha a memória, 10% do orçamento da renda declarada. Não pode apostar com cartão de crédito. Tem um horário entre 10 da noite e 6 da manhã que é proibida essas apostas. Até porque várias regras, então. Várias regrinhas. Exatamente. Para diminuir o efeito da dependência, porque aquilo vira uma bola de neve, né? Um ciclo vicioso que a pessoa não consegue sair. Então, são ações que são adotadas para mitigar os efeitos. Inegavelmente, quando você aposta um dinheiro que pode ser o seu salário do mês e você perde, aquilo é um problema enorme. Claro, como é que você vai... Quantos boletos você não vai pagar, ou quantas... E eu também ouvi, Felipe, não sei se você concorda, o que essas empresas, as donas dessas bets, elas nunca têm empresa no Brasil, elas não têm uma sede no Brasil. Então, assim, você não tem como controlar, né? Então, elas têm que se adequar também à legislação do país, né? Abrir uma sede aqui, né? Tem um escritório aqui, esse dinheiro vai para fora também, né? Isso não tem como mudar, né? Esse dinheiro, ele vai para, sei lá, não fica no Brasil. É um dinheiro que já... E quando ele vai, não tem como trazer de volta. É o que eu escuto.
né? O que acaba acontecendo é o seguinte, se a empresa, ela pode ter um escritório de representação Pode no ter. Brasil, inegavelmente pode ter, mas se a empresa que tem uma sede internacional, a origem é internacional, é o que no balanço de pagamentos do Banco Central mostra remessa de lucro, de resultado para a matriz. Também não é garantia, ela ter só escritório aqui. Não, porque aí acaba sendo direcionado para a matriz. Essa é uma discussão, o dinheiro ele sai de circulação da economia real e ele vai para uma plataforma financeira e aí esse dinheiro acaba sendo direcionado ao mercado internacional, onde está a sede dessa empresa, onde ela tem origem, não é? Se a plataforma é internacional. Só que o que acaba acontecendo? R$1, quando ele é investido na economia real, imagina, a Daniela recebeu R$1.000. Não, vamos falar o salário real, né? Um apresentador de um podcast desse nível aqui tá ganhando um dinheiro enorme. Aí ela vem, pega esse dinheiro e vai gastar. Ela compra no supermercado, ela vai no salão de cabeleireiro, ela almoça, janta num restaurante. Olha quanta gente recebeu dinheiro. Quanta gente recebeu. Ela abastece o carro no posto de gasolina. Então, ela acaba ativando e fomentando diferentes cadeias econômicas que vai empregar mais pessoas, que emprega a pessoa no supermercado, no restaurante, no posto de gasolina, fomenta toda a cadeia do petróleo pelo posto de gasolina, toda a indústria de alimentos no supermercado. Isso produz o que nós chamamos de ciclo virtuoso da economia. Positivo, né? Positivo. Cada real que entra, ele vai gerar demanda de outros setores, vai fazer com que a economia cresça. Quando uma pessoa aposta, já é diferente. Ela está naquela plataforma, apostou, perdeu. Onde que vai? Ali entrou como lucro, isso aqui vai para a origem daquela empresa, que geralmente está aportada no exterior. Essa é uma crítica que tem que ser feita. E todo mundo deixa de ganhar aqui. Exatamente, e é um dinheiro que sai daqui, que não fomenta a economia e produz outros efeitos também ruins, perniciosos para a economia, que é o dinheiro de aposta é um dinheiro que deixou de ir para o supermercado. Isso afeta ali o orçamento familiar. Então deixou de estar ali na compra do mês, deixou de estar ali na conta da água, de luz. São essas preocupações que inclusive o Banco Central, Febraban, diferentes outras instituições têm alertado para os perigos das bets, que aí acaba gerando problemas estruturais e familiares, né? É aquela máxima. Na casa onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Ou seja, se o dinheiro sai daqui, não compõe o orçamento, aumenta o endividamento, isso afeta as famílias de diferentes formas. Pode quebrar um país, né, Felipe? Pode quebrar um país. Se o país inteiro apostar, né? Imagina que todo... imagina assim, isso pode, dependendo do país, todo mundo, um país menor, por exemplo, todo mundo... Pode quebrar um país. Isso produz problemas estruturais de saúde pública, né? Porque gera um peso para o país de diferentes frentes, né? Mas entendemos que também não é todo o país que aposta, e assim esperamos. Os dados do Banco Central mostraram que é um volume muito grande de pessoas que estão apostando. Só que aí devemos considerar dois fatores, não apenas a quantidade de pessoas que apostam, mas também o valor que apostam. Imagina, tem 10 mil pessoas que apostam R$1. São 10 mil reais. Mas são 100 pessoas que apostam 10 mil reais. Isso aí é uma outra conta. Então, devemos considerar o valor que é apostado, a quantidade de pessoas, quem está no nível de dependência. Então, ainda precisamos de muito mais pesquisas, né? E é importante, aqui vale a pena citar as pesquisas que já são feitas pelas universidades, pelos centros de pesquisa, e a necessidade de aprofundar na discussão sobre o tema, até propor políticas públicas para que a sociedade como um todo venha ter um crescimento orgânico e positivo. Eu acredito que vai ser para logo, né, Felipe? Eu acho que a gente vai ter uma regulamentação, uma organização aí, né, nesse setor aí. Eu acho que teremos aí novidades por parte do governo em breve, né? Porque não dá para ficar como a situação tá, né?
Exatamente. Eu acredito que vai ser logo, né? Sim, pelas informações que tiveram, que foram publicadas pelo mercado, algumas ações do governo já foram anunciadas. Sim. Isso tem que passar também pelo Legislativo, né? Câmara dos Deputados, Senado, algumas ações podem ser publicadas num caráter de medida provisória, mas Sim. tem que passar por essas instâncias. Algumas podem ir pelo Judiciário, mas tendo em vista o clamor e a importância social, inegavelmente a roda, as engrenagens estão rápido. rodando. Felipe, falar um pouquinho de final de ano, né? Aí as festas natalinas se aproximando, Réveillon e 2025, um novo ano aí, né? Falando de consumo, né? Você como economista-chefe da APAS, né? Para quem não conhece, Associação Paulista de Supermercados, você conhece, para quem não conhece, né? Agora é só entrar lá no site para conhecer mais. O que vocês esperam? Como é que vai ser o consumo? Falando do estado de São Paulo, falando do Brasil, como é que vai ser esse final de ano aí para as famílias? Qual é a expectativa? Olha, a nossa expectativa é muito positiva. Eu acabei nem falando aqui sobre a área de inteligência setorial da APAS. Vocês têm uma área de inteligência. Tem uma área de inteligência, tem um conjunto de economistas lá muito bons. Eles falaram, vamos mandar o Felipe lá para ir treinando, porque os demais lá estão a régua está elevada. E eles produzem, a área como um todo, um conjunto de estudos voltados para o setor e analisa o comportamento do consumidor, o comportamento das vendas, e as expectativas são muito positivas para esse final de ano. E estão apoiadas no quê? Primeiro, nós estamos, mesmo com todos os efeitos que foram anunciados, a inflação não está descontrolada como ocorreu já no passado. Primeiro ponto. Segundo ponto, taxa de desemprego está em queda. Terceiro ponto, massa salarial em alta. Ou seja, a quantidade de pessoas trabalhando vezes o salário, a massa salarial está em alta. E tudo isso leva a crer que nós teremos um final de ano aí bastante positivo para o comércio de modo em geral. Os preços estão... temos que ainda ver os impactos das ações recentes, por exemplo, relacionadas às queimadas, né? O impacto nos preços, mas não acreditamos que vai ter uma escalada tal que venha a ter um descontrole inflacionário total. Por isso a nossa expectativa é muito positiva para o final de ano, e o supermercadista que nos está assistindo aí já vai preparar aí as suas compras, preparar a loja e preparar bem, porque a nossa expectativa é positiva. Se esse cenário se concretizar, né, a manutenção do emprego, a manutenção da renda, e o setor ele está em expansão, e isso é muito positivo, com a abertura de novas lojas, contratação de mais pessoas, e tudo isso contribui para que o consumidor faça uma boa escolha no momento da compra, o setor tenha a possibilidade de alcançar mais clientes, e isso nos leva a crer que, de modo geral, o setor irá crescer nesse ano e vai ser um Natal muito positivo. Que bom, viu? Então, olha, a ceia vai ser gorda. Assim esperamos, Jordana. Falar um pouquinho de 2025. A gente falou do PIB, projeção, né? 3,2. Olha, Felipe, se vocês anotaram, ano que vem a gente vai voltar com essa conversa aí quando, Felipe? Pra gente bater esse número aí. Eita, temos que vir pelo menos em março, quando vai ser o resultado do PIB, eu tô até com medo. Vamos ver se a bola de cristal, ela tá boa ou tá... Março, o Felipe vai voltar aqui pra gente falar disso. Pode anotar aí, pessoal. E assim, o que esperar então dos outros, né, indicadores aí? Realmente o emprego vai se manter, inflação, cenário de guerra, não sei se a gente pode prever bola de cristal, como você disse, não tá. O que esperar dos outros indicadores aí para 2025? Indústria, crescimento da indústria, enfim, o varejo, como é que vai estar, o setor, você acha que vai estar aquecido também? O que a gente pode esperar aí, cenário macro? Olha, para 2025, a nossa expectativa é que, se a inflação ela continuar controlada, porque o ciclo de alta de juros está aí. Vai ficar, né, Felipe? Acho que ela não vai. A nossa expectativa é que volte, mas o que desejamos, mas o que tudo indica. Fazer uma retrospectiva. Quanto foi de inflação 2023? Você lembra? 2023 ficou na casa dos 4%. No setor supermercadista, tivemos uma inflação na casa de 1%. Ali foi muito positivo. Para esse ano aqui a inflação vai ser um pouco maior. Mas para o outro ano, aí a nossa expectativa
isso vai depender de um conjunto de variáveis, que é juros, o cenário internacional, o câmbio, um conjunto de variáveis que acabam impactando o consumo, a renda, a produção. A taxa de câmbio no patamar que está acaba gerando uma certa proteção à indústria local e ao mercado local. E por outro lado também estimula as exportações e também acaba gerando uma pressão inflacionária. Então, tudo na economia tem o se, né? E o depende. Depende dessa variável. Né? De fato depende, né? Exatamente. Mas para o ano que vem, o que nós estamos projetando e o que estamos analisando? Estamos analisando principalmente como se comportará o mercado de trabalho, os investimentos e o mercado internacional, porque aí vai depender de algumas variáveis. O que vai ser decidido da eleição americana, como que vai estar a recuperação europeia, o que vai acontecer no Oriente Médio. Então são questões que nós estamos olhando e apontando e acompanhando com atenção. O que acontece na região eurasiana ali, Rússia, Ucrânia, o que acontece no Extremo Oriente entre China, Japão. Todos esses fatores, essas variáveis, são as variáveis que vão, no cenário internacional, produzir impacto sobre o nosso PIB. No cenário doméstico, temos que olhar a produção agrícola, o comportamento da indústria, do serviço. As questões climáticas também, né? As questões climáticas. Que afetaram muito agora. Exatamente. Então, o cenário para o próximo ano não deixa de ser um cenário complexo. É, bem complexo. É só por isso que você falou, é a impressão que eu tenho. Exato. Então, vou deixar aqui, ó. Cenário de 2024, 3.2 a nossa projeção. Mas é uma projeção. Então uma projeção bem positiva. O mercado está na casa dos 3. Esse 0.2 vai depender aí como que a taxa de juros vai se comportar, se vai ser um freio de mão muito forte na economia e como que outras variáveis macro também influenciarão. A eleição americana vai ser esse ano? Vai ser esse ano. Daqui a pouco já, né? Exatamente, tá entre Kamala Harris e qual é o cenário que você, por exemplo, se der a Kamala, existe uma... se um ganhar, se o outro ganhar, o que pode acontecer? Você tem como falar um pouco sobre cada perfil, né? Cada um deles, bem diferentes, né? Exatamente. O cenário americano, a eleição americana, ela acaba produzindo um efeito não direto no Brasil, mas um efeito indireto. Qual que é o efeito? Qual tipo de política macroeconômica que vai ser adotada, se vai ser voltar mais para o cenário doméstico ou mais para o cenário internacional, e qual o impacto da política externa americana sobre Oriente Médio, Ásia e Europa. Esses são os pontos centrais. Nós sabemos que existe ali uma linha que os Estados Unidos historicamente têm adotado, que não varia muito, varia um pouco para cá, um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, mas o sentido do rio, o curso dele não muda tanto, mas pode puxar mais para um lado e mais para o outro. É nesse sentido que pode produzir um impacto indireto no Brasil. Qual é esse impacto indireto? Como que os Estados Unidos vai se comportar em relação ao conflito no Oriente Médio? Porque isso produz impacto sobre o preço do petróleo, sobre o preço do frete no mercado internacional. Como que Estados Unidos e OTAN se comportarão em relação à Rússia e à Ucrânia? Será que avança um acordo de paz, sim ou não? Então isso produz um efeito sobre o gás no mercado internacional, sobre o preço do trigo, sobre o preço dos fertilizantes. E como que os Estados Unidos vai se comportar também em relação à China? Isso vai produzir um efeito sobre diferentes cadeias produtivas e todos esses efeitos produzem impacto no mercado brasileiro. É por isso que nós olhamos com tanta atenção. Outro ponto, o Brasil é um país emergente, é um país que está em paz, é um país que adota a política da boa vizinhança, Sim. mas às vezes quando tem uma gripe lá fora, o primeiro lugar a fazer é fugir dos mercados emergentes. As agências de classificação de risco internacionais têm gradualmente melhorado a nota do Brasil. Isso atrai mais investimento. Mas também nós devemos considerar que o cenário internacional ele é complexo. E a depender da conjuntura internacional, pode ou entrar mais capital no país,
ou sair capital. Ou não. Isso impacta o preço do câmbio, isso impacta as exportações, importações e o preço das commodities no mercado doméstico. Quando você fala que os investimentos retomaram aqui no país, né? Tem alguns setores que a gente pode falar que eles estão mais intensos, os investimentos no Brasil, não sei, construção, enfim. Quais são os principais? O próprio varejo? Olha, a indústria está crescendo bastante, está investindo, o varejo também, o setor supermercadista, por exemplo, todo lugar que você vai, observa a abertura de novas lojas. Estão abrindo. Porque está atrelado a vários setores que estão crescendo. E bandeiras e formatos de varejo que eles estão investindo. Exatamente. Em diferentes formatos, desde atacarejos, supermercados, loja de vizinhança. O DNA do varejo hoje, ele é multicanal. Aí. Multicanal, está investindo e em diferentes regiões do país. Verdade. E ele vem acompanhado de outros investimentos. Investimento na construção civil, prédios sendo erguidos em diferentes regiões, investimento na indústria, o agronegócio. Então são em diferentes setores de atividade, mas aqui vale enfatizar, né? O nível de investimento que nós necessitamos para superar alguns gargalos estruturais, apesar da melhora, ainda está abaixo do necessário. Muito abaixo? Está abaixo. O ideal seria que nós tivéssemos uma taxa de investimento de 22%, 23%. Estamos na casa dos 18%. Por quê? Temos que investir, e aqui falando enquanto nação, né, em diferentes setores e investir desde a educação básica, infraestrutura, rede de saneamento. Você não tem esse investimento em todos os setores, né? Aquilo que você falou, você tem uma balança desequilibrada, né? Exatamente. Ou esses investimentos estão acontecendo, mas ainda aquém do necessário. Então são fatores que temos que observar também, porque isso vai determinar a capacidade do país crescer no médio e longo prazo. Que é, por exemplo, o país que investe mais em educação, ele tem uma mão de obra mais qualificada, que ganha mais, produz produtos com maior valor agregado, e isso faz com que o país cresça mais. Se o investimento em educação é baixo, isso diminui a capacidade de competição no médio e longo prazo. Investir em indústria é importante, investir em qualificação de mão de obra é importante, investir no comércio é importante, investir em infraestrutura logística é fundamental. Não é? A produção, as mercadorias, elas têm que transitar pelo país. E não pode ser apenas por meio de rodovias, né? Então, é um todo ordenado e complexo que envolve a economia contemporânea do Brasil. Felipe, acho que é isso. Você quer falar de algum assunto? Que a gente quer pontuar algum assunto que a gente não falou? Olha, quer dar algum recado para quem está vendo a gente ao final do ano? Positivo, né? Você quer falar de algum tema que a gente não conversou? Penso que a gente abarcou aqui quase da fechadura da porta a produção de uma bomba atômica, né? Somos bem do setor supermercadista aqui, passamos em diferentes assuntos. Mas deixar aqui a mensagem otimista e de esperança, né? Expectativa de crescimento. E a nossa torcida é para que seja um cenário de paz, né? A nossa torcida, tanto para o Oriente Médio, a Ásia, e que o cenário, a próxima conversa que venhamos ter aqui, venha a ser sobre por que nós estamos projetando um crescimento tão alto, né? Acho que os dois assuntos, Felipe, que preocupam realmente 2025, eu acho que são esses conflitos aí, em vez de diminuir, você percebe cada hora surgindo um novo conflito, né, internacional, isso é muito preocupante para o mundo, né? E essas questões climáticas, que eu acho que não tem para onde voltar mais, retroceder, né? A gente está o mundo está num caminho que ou os países se unem, entendem a importância de você ter ações práticas, aquilo que você falou, muito mais do que economia, né? A própria existência, né? Exato. E daqui a pouco vai se acabar tudo. Então não é mais uma conversa, é uma realidade, entendeu? É a frase do Ariano Suassuna, né? O otimista, ele é tolo. O pessimista é chato, inegavelmente. O ideal é ser um realista esperançoso. Estamos aqui na esperança de que todas as ações, tanto em âmbito macro quanto micro, do dia a dia, né?
produzir mais gentileza no trato com o outro, nós possamos contribuir aí por um mundo melhor. Quem quiser te encontrar, Felipe, quiser falar com você, para onde que te encontra? Instagram, LinkedIn? Olha, encontra tanto no LinkedIn, no Instagram, quanto no site da APAS. Tá. No Instagram, agora eu não vou lembrar, poxa, é Felipe Queiroz, puta economista. Só jogar lá, né? Felipe Queiroz, APAS, que te encontra. Exatamente, vai encontrar tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Que vai que alguém quer te perguntar alguma coisa, quer falar, quer pegar um conselho, uma projeção, te encontra lá, então. Eu espero que as pessoas não façam perguntas tão difíceis quanto você, viu, Dani? Porque ficou difícil aqui. Nada, você saiu bem. Obrigado. Quem tá vendo a gente aí vai concordar, né? Eu espero. Felipe, obrigada pela presença. Nos encontramos então em 2025? Assim Eu esperamos. acho que março aí tá marcado, pré-marcado a nossa conversa. Tá ótimo. Pra gente tá bater agendado. o martelo aí. Tá ótimo, pra saber como foi o PIB, né? Pois é, espero que você... Acerte. Espero de verdade. Gente, até mais, nos acompanhem, nos sigam. YouTube, Instagram, rede social, YouTube, Deezer, Spotify, olha. Nas redes sociais também. Tchau, até mais. Tchau, tchau.